tristes de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, amados no Senhor Jesus Cristo, um bom dia, graça, bênção e paz a você que reza comigo nesta quarta-feira da oitava da Páscoa do Senhor. Ouvimos o relato do Evangelho. O evangelista nos narra o belo encontro com Jesus, com dois discípulos que estão caminhando para a cidade de Emaús. Iam embora, estavam tristes, desiludidos, decepcionados. Jesus estava morto. Haviam esperado no Senhor e agora o Senhor estava morto. Jesus vem ao encontro daqueles dois discípulos, se faz caminheiro com eles, fala-lhes das Escrituras, toca-lhes o coração, senta-se à mesa com eles e se revela ao partir o pão. Os olhos dos discípulos se abrem, eles reconhecem Jesus e retornam para o meio da comunidade apostólica. Meus amados, como é bonito aquele pedido que aqueles dois discípulos fizeram a Jesus, ao qual não reconheceram. Fica conosco, porque a noite vem chegando, é tarde. Esta oração deve nos acompanhar diariamente. Peçamos sempre ao Senhor, fica conosco, Senhor, e haveremos de ter as nossas forças reanimadas, haveremos de ser encorajados pela presença do Senhor que se revela, e como aqueles dois discípulos, cheios de alegria, haveremos de testemunhar a nossa fé, porque teremos experimentado a presença do Senhor em nós. Ele caminha conosco, Ele faz história conosco, Ele nos revela as Escrituras, parte o pão para nós e nos dá a sua paz. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, traga-lhe o dom da paz e permaneça para sempre. Um abençoado dia, uma santa e feliz Páscoa. Ó Jesus, que morrestes e ressuscitastes por amor, afastai de nossas famílias e da sociedade todas as formas de desesperança e desânimo, para que vivamos como pessoas ressuscitadas e sejamos portadores de vossa paz. Jesus ressuscitado, que destes a paz aos apóstolos reunidos em oração, dizendo-lhes: a paz esteja convosco. Concedei-nos o dom da paz. Defendei-nos de todo o mal e de todas as formas de violência que agitam nossa sociedade e as nossas famílias, para que tenhamos uma vida digna, humana e fraterna. Amém. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram